Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesse friozinho de inverno, e poder contar com a sua companhia. Portanto, nesse momento de pandemia, fica em casa, proteja sua saúde, seja responsável com a vida dos seus familiares, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E mais uma vez eu quero convidar vocês para conhecer o nosso canal no YouTube, Paixão pela Leitura, comigo, Professor Pereira, onde publicamos vídeos com dicas de leitura de livros que constam no acervo de bibliotecas públicas de municípios da região, para que professores e estudantes se sintam motivados para pegar esses livros para leitura, estando em casa por causa da pandemia. E seguindo nas trilhas da literatura, pois as histórias contadas nos livros nos levam a viagens inesquecíveis. Eu acho que através da leitura você pode conhecer diversos mundos sem sair do local que você está. Você pode ler várias histórias de amor, romance, histórias da vida, viagens e viajar num mundo talvez só seu, então de outras pessoas, só através de um simples livro. E entre tantos outros benefícios, a leitura contribui essencialmente para nosso desenvolvimento intelectual. Eu acho que a leitura ela te enriquece culturalmente, te engrandece como pessoa, te ajuda em vários setores, como a parte de gramática, te deixa mais informado sobre diversos assuntos. Enriquece nosso vocabulário e amplia nosso universo de conhecimento. Eu acho que a leitura ela é o acesso principal ao conhecimento, né, a partir do qual a gente pode enriquecer a forma de pensar, o vocabulário, então acho que é bem importante para todo mundo. E para a entrevista desta edição, nosso convidado é Pedro Henrique. Pedro é advogado e professor do curso de Direito da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACELI. Conversamos sobre seu histórico de leitura, de como seu hábito de leitura influenciou na escolha da profissão e da importância do professor ser leitor. É essencial, eu diria mais que importante, é essencial, porque o professor é um comunicador e o professor lida com pessoas diferentes. O professor lida com universos diferentes numa sala de aula. Então, se eu conheço universos que me são fornecidos pela leitura, eu tenho mais possibilidade de conhecer o aluno que me olha, o aluno que me acompanha. Então, a partir do momento que eu me livro dessa bagagem de ignorância que muitas vezes a gente suporta, eu me aproximo mais do aluno, eu me aproximo mais da realidade dele, da vida dele, né? E eu me torno mais humano. Então, é isso que a leitura causa. É com as palavras de Pedro Henrique que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E já que nosso assunto principal é concentrar a atenção nos livros e nas histórias contadas em suas páginas, vamos juntos para a nossa coluna Dica de Leitura. A primeira dica é você tentar evitar de ler em momentos que você está com sono ou cansado. Ler quando você está cansado vai se tornar uma espécie de barreira para você conseguir completar suas leituras. Mas isso também não quer dizer que é impossível você ler quando está cansado. É só mais difícil. O ideal é você tentar separar momentos do dia em que você se sente mais ativo para ler um pouco, mesmo que sejam só algumas páginas. Tem gente que se sente mais animado de manhã, tem gente que se sente mais animado de noite. Vai depender de você identificar isso e tentar ajustar os horários adequados para a leitura. Claro que nesse caso tem exceções, né? Você pode estar mais ativo no horário que você está ocupado e simplesmente a hora livre que você tem é o horário que você está mais cansado. Nesse caso você precisaria exercitar e organizar o seu hábito de leitura para conseguir ler mais mesmo quando você está um pouco indisposto para isso.
Eu tenho 2 vídeos no canal que falam sobre isso, um sobre organização e outro sobre ler mais e melhor e aprimorar o seu hábito de leitura. Eu vou deixar o link aqui na descrição desses 2 vídeos e eu aconselharia muito que você assistisse para pegar algumas dicas aí. A segunda dica é arrumar um espaço que seja confortável para a leitura. Ninguém consegue ler muito tempo se fica toda hora se posicionando na cadeira ou parando, interrompendo a leitura porque está com dor no pescoço, dor no ombro, dor nas costas. Tentar criar um espaço mais confortável para ler é fundamental para manter a concentração na hora da leitura. Para isso, o ideal é você tentar, de repente, arrumar uma poltrona mais confortável, ou ler no sofá e conseguir alguma coisa para você esticar as pernas, ou colocar mais alguns travesseiros ali, de repente algum travesseiro para você apoiar o braço. As alternativas dependem mais de você, né? De descobrir o que te deixa mais confortável na hora de ler. O que interessa é priorizar o seu conforto e tentar arrumar estratégias para tornar o momento de leitura o mais agradável possível. Olha, pessoal, a partir dessa semana, na coluna Dica de Livros do nosso programa aqui na TV, estaremos comentando sobre os livros indicados no nosso canal Paixão pela Leitura, que lançamos recentemente no YouTube. Como já dissemos para vocês, nesse canal estamos sugerindo livros para as pessoas pegarem na biblioteca pública para ler, aproveitando para ocupar parte do tempo livre, nesse momento de pandemia em que estão ficando em casa. Aproveita, acessa o canal Paixão pela Leitura e faça a sua inscrição para receber informações toda semana. Então vamos para a nossa coluna Dica de Livro dessa edição. Olha, pessoal, na Dica de Livro dessa semana, eu quero convidar vocês para conhecer e ler 2 livros cujas histórias são muito legais. O primeiro livro, Vidas Secas, escrito pelo memorável escritor alagoano Graciliano Ramos, conhecido como Velho Graça no mundo literário. Esse romance ele foi publicado em 1938. Vidas Secas retrata a vida miserável de uma família de retirantes sertanejos, que é obrigada a se deslocar de tempos em tempos para áreas menos castigadas pela seca. Essa família tem como pai o Fabiano, a mãe sim a Vitória e os 2 filhos, que não têm nome na história, e que são tratados como filho mais velho e filho mais novo, e a cachorra Baleia, que é tratada como membro da família e que na história pensa, sonha e age como se fosse gente. E também, pessoal, o livro O Velho e o Mar, escrito pelo escritor norte-americano Ernest Hemingway, que morou muitos anos em Cuba. Esse livro ele foi escrito em 1951 e publicado em 1952, mas é uma história muito atual. O Velho Mar conta a história de Santiago, um velho pescador que há algum tempo não apanhava nenhum peixe. Por isso era considerado na colônia de pescadores onde morava como um salau, um azarento da pior espécie. Santiago, um homem de princípios firmes, continua a acreditar em si mesmo e parte sozinho para o Mar Alto, com a certeza de que dessa vez será bem-sucedido na sua empreitada. Pescar um peixe bem grande para mostrar que continua ativo. Trata da história de um homem na solidão do alto mar, com seus sonhos e pensamentos, com sua luta pela sobrevivência, com sua inabalável confiança na vida e na possibilidade de superação. Olha, para saber o final de cada história, só pegando os livros para ler. Essa leitura prazerosa. Procurem esses livros principalmente nas bibliotecas públicas do seu município, no seu círculo de amigos, na sua relação com seus professores. Nesse momento de pandemia da Covid-19, onde todos nós precisamos ficar em casa na medida do possível. Quem mora aqui em Linhares, né, a biblioteca pública tem esses 2 livros no seu acervo, fica aqui na Praça 22 de Agosto, no centro da cidade. Claro, ao sair de casa para ir à biblioteca, use a máscara. Na chegada da biblioteca, tem o álcool em gel à disposição da população. A gente está sabendo que, apesar das bibliotecas estarem funcionando, as pessoas não podem ficar nas bibliotecas, tem que chegar, pegar o livro e voltar para casa. Evite ficar na rua conversando com pessoas sem necessidade, né? Vamos seguir com as medidas de segurança para a proteção da nossa saúde e a proteção da saúde dos nossos familiares. Boa leitura para vocês! E vamos assistir junto nossa coluna Apaixonados pela Leitura. Vamos que vamos!
2014, uma autora britânica criou na internet a hashtag #ReadWoman, que em português significa Leia Mulheres. A proposta saiu do mundo virtual quando 3 amigas de São Paulo decidiram fundar um grupo de leitura com a mesma temática. A ideia deu tão certo que vários grupos se espalharam pelo Brasil. Aqui na capital do país, o Leia Mulheres Brasília se reúne todos os meses para discutir livros escolhidos no mês anterior. Aqui, a escritora mulher é sempre protagonista. Eu acho que deu certo porque é diferente, assim, porque a gente está incentivando a leitura, independente do gênero, mas não tem nenhum clube assim aqui em Brasília que incentiva a leitura de autoras. E eu acho que por isso que as pessoas estão procurando, estão vindo e estão gostando. O projeto funciona como um clube do livro, em que são propostas leituras de autoras clássicas e contemporâneas. O objetivo é que se conheçam e se leiam mais escritoras. O que a gente pode fazer para as mulheres ganharem mais visibilidade no mercado editorial? Ler essas mulheres, ler a produção dessas mulheres, discutir, difundir. Então o grupo chega com isso, com essa ideia de difundir, debater, reunir pessoas que têm esse interesse. Homens, mulheres e até crianças participam do grupo de forma espontânea e de graça. Para as mediadoras, incentivar a leitura de escritoras mulheres faz nascer um leitor mais crítico. Conhecer novas escritoras de outros países, não só do Brasil, escritoras até que às vezes a gente não vê muito em livrarias, no comércio, e que a gente acaba conhecendo aqui. Escritoras que eu não conhecia ainda, e tá com um grupo de homens e mulheres com idade diferente, aí você vê a perspectiva de cada um, é importante isso. É seguindo juntos na companhia dos livros que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos assistir juntos a entrevista com Pedro Henrique. Pedro, é uma pergunta que habitualmente eu faço para nossos convidados. Como é que o livro, que a leitura aconteceu na sua vida? Foi na sua família, foi na escola, como é que foi? A leitura surgiu em mim por influência da minha mãe. A minha mãe é uma leitora ávida e uma escritora compulsiva. A minha mãe, ela escreve rotineiramente poemas. Eu não sei nem calcular a quantidade de poemas que ela já escreveu. Então, desde pequeno, ela me incentivou à leitura. E na escola, eu tive uma paixão instantânea, imediata pela literatura, especialmente a literatura portuguesa, quando eu conheci Camões. A sua família é daqui de Linhares? Não, a minha família é mineira. É mineira, de que lugar que é, Pedro? De Resplendor. Eu vim para Linhares por ocasião do concurso da FACEL, onde eu me aprovei e sou professor de processo civil do curso de Direito. Ah, você é professor da FACEL também? Sou professor da FACEL. Tá, ok. Ô Pedro, essa influência da sua mãe aconteceu na família e na escola. Teve um professor, uma professora que você consegue lembrar assim com destaque? Sim, sem dúvida. A professora Irlés, que se me assistir aqui fica como uma homenagem a ela. Irlés? Foi onde? Foi em Resplendor também. Nos anos iniciais, Pedro? Isso. Eu nasci em 1983, o meu apreço pela leitura começou quando eu me alfabetizei. Como eu te disse, a minha mãe, ela me dava livros, né, obviamente lúdicos, apropriados para a ocasião. Naquela faixa etária, né? Exatamente. E depois eu me interessei pela poesia. Eu sou um apaixonado pela poesia. Eu sempre gostei, especialmente da literatura portuguesa, muito embora nunca tenha deixado de ler a literatura nacional, mas eu sou um apaixonado por Camões e por Fernando Pessoa. É uma pergunta que eu ia te fazer. Tem um escritor nacional, literatura brasileira, que você consegue destacar assim, e por quê, Pedro? Bem, eu destacaria alguns. Machado de Assis, que eu acho que é um consenso, né? Graciliano Ramos. Eu tenho um apego muito grande pelo Carlos Drummond, porque ele tem uma escrita muito leve. Mineiríssimo, né? E é mineiríssimo também. Então, assim, basicamente, o que me vem à mente aqui são esses.
Graciliano Ramos, a gente tem um canal aqui, Paixão pela Leitura, e o Velho Graça, né, que é um escritor que eu sempre li e tal. Para mim, o destaque do Graciliano é o Vidas Secas, que é a história do Fabiano, que é uma história que parece muito simples. Esse livro foi escrito em 1938, ele está completando 100 anos agora, né? Vai completar 100 anos. E é uma história muito atual, né? Então o Graciliano Ramos, ele tem esse poder, né? O livro dele, ele transcende o tempo presente. Uma coisa muito interessante que a leitura proporciona é que, ao se deparar com um mundo criado numa espécie de fantasia, ele, digamos assim, ele flerta com a nossa realidade. Muitas vezes o lúdico, o universo criado pela literatura, ele faz com que nós possamos muitas vezes observar o nosso universo, o mundo que nos rodeia. E talvez seja esse um dos pontos mais interessantes sobre a leitura. É você contrastar um universo fictício com aquilo que você vê ao seu redor. Eu tenho a impressão, Pedro, e alguns estudos mostram isso, que o personagem de um determinado livro não sai do nada, né? O escritor, ele se baseia em alguma coisa da sua história, da vida real, ou mesmo do personagem de um outro livro que ele leu para produzir, para construir um personagem. Sim, né? Digamos assim, esse desgarrar da realidade, esse se desprender da realidade para transcender e buscar um ponto de vista digamos assim, de um protagonista, né? Talvez um dom dos poetas. Eu trouxe esses 2 livros aqui, que obviamente, são os livros que eu li mais recentemente, muito embora Os Maias seja um livro que eu já tenha lido há um tempo atrás, e esse do José Saramago, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo. A gente vai mostrar daqui a pouco. Né? Uma coisa interessante que os 2 escritores portugueses, o Eça de Queiroz e o Saramago, fazem é revisitar cenários, criar situações. Eu não trouxe um aqui, que é o Umberto Eco. O Umberto Eco é um especialista... Escritor italiano. Um especialista em cenários medievais. E O Nome da Rosa... O Nome da Rosa é um clássico dele. Que é um livro que eu li há bastante tempo, e ganhei agora Balduino de um colega, também professor, o Thiago Cação. É interessante como ele te transporta para essa realidade e ele cria um personagem que viveu ali. E a impressão que nós temos é que realmente o autor, o escritor, viveu aquela cena. E isso é um fenômeno mágico, assim, é um dom que só tem quem é capaz de escrever essas obras maravilhosas. Fora dos 2 livros que você trouxe aqui, que a gente vai falar rapidamente, né? Que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago. E Os Maias do Eça de Queiroz. José Saramago ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2006, né? E Os Maias do Eça de Queiroz, que também é da literatura portuguesa, é muito bom. Escreveu O Crime do Padre Amaro, O Crime do Padre Amaro, Primo Basílio, né? A Relíquia e tal. Como é que é a sua sensação de desgarrar de um personagem de uma história que você está lendo? Eu acho sensacional. Porque uma hora a gente tem que deixar o livro, né? Como é que funciona para você? É uma coisa engraçada que quando um livro se encerra, ele imediatamente deixa uma espécie de saudade, né, daquele cenário, daquela coisa que só tem quem é leitor. O leitor, ele habita um mundo que é transitório para ele, mas é permanente para uma série de outras situações. Para mim é sempre uma situação engraçada, porque quando o livro se encerra eu penso, que pena que acabou o livro, né? E agora, de repente, começa uma outra leitura, você se transporta para um outro tipo de mundo. Então, é curiosa essa relação que nós temos com a leitura e com os personagens que vão, de uma certa maneira, eles vão se agarrando a gente. Né? Eles vão criando na gente percepções para outros personagens e até mesmo para quem nós somos, né? No mundo das coisas, no mundo real. Tem livros que eu li que a história era ambientada ali, por exemplo, nos anos da Segunda Guerra Mundial. Ali. Sim, eu adoro a Segunda Guerra Mundial. Porque é um período que tem muita literatura produzida naquela época. Sim, Foi uma época de muito sofrimento e tal. Sim. E o sofrimento produz história. Sim, né? Produz história. Então, tem personagens que eu gostaria de ter convivido com o personagem naquele período. Porque são personagens muito bem construídos. E isso atrai a gente, porque é um personagem muito original. Parece que aquele personagem é da vida real. É essa sensação que você tem também? Sim, por exemplo, o Carlos Eduardo, que é o protagonista. Vamos falar então? Maias. Dos Maias. O Carlos Eduardo... Você pode mostrar para o nosso telespectador. Esse é Os Maias, eu não sei qual é exatamente, de que ano é essa edição.
Mas o Carlos Eduardo, ele exerce em mim uma espécie de fascinação. Por quê? Primeiro porque eu gosto da história de Portugal, até porque pela nossa afinidade com a língua, mas o Carlos Eduardo, ele é um personagem elegante, ele é um estudioso, ele é um homem nobre, mas que ele exerce a profissão de médico por pura paixão, né? Ele não vê aquilo como um meio de subsistência, um meio de pagar suas contas. Pode parecer até um pouco fantasiosa a forma como ele exerce a medicina. Sim, mas o engraçado, por exemplo, eu sou professor, eu amo ser professor. Eu seria professor independente de qualquer circunstância. E eu vejo que exercer a sua profissão com paixão me faz refletir sobre esse personagem. E o interessante da criação do Carlos Eduardo é que Portugal, na época em que o livro foi escrito, Portugal era influenciado fortemente pelas tradições católicas, né? Pelo o meio católico de se pensar as coisas. E o Carlos Eduardo, ele foi criado para ser um homem culto. E o avô dele dizia assim, olha, o meu neto será culto por amor à cultura. O meu neto, ele será um homem probo por amor à probidade. Ele não será um homem que se guiará por virtudes por medo do pecado e da morte, como a igreja propõe. Mas ele se guiará pela virtude por amor à virtude. Ele será virtuoso por amor à virtude. Isso que me chama a atenção nessa criação, que invariavelmente as pessoas, né, de modo geral, são quase sempre criadas em igrejas e seguiam pela... Modelo já pré-produzido, né? Exatamente, seguiam pela punição, pelo medo da punição, e não pelo o amor àquilo que é certo, àquilo que é justo. Então, o que o Carlos Eduardo, dentro desse romance, transmite para mim é que ele é um homem bom, ele é um homem nobre, porque ele ama a bondade e ele ama a nobreza. E não porque é um padrão pré-estabelecido de conduta, especialmente dentro de moldes cunhados pelo pensamento católico da época, né, que doutrinavam homens e mulheres, enfim, a viver um padrão de conduta estritamente religioso. O Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago, Pedro. Por gentileza, é um livro que você trouxe também? Sim, é um livro que eu trouxe, não faz muito tempo, eu terminei a leitura desse livro. Ok. O Saramago, como você muito bem colocou, o Saramago é um prêmio Nobel de literatura. A escrita do Saramago é uma escrita muito característica, o método de escrever do Saramago. Você vê que ele poupa o leitor de vírgulas, e isso torna a leitura mais dinâmica, mais acelerada, dá uma tensão à leitura. E o Saramago também, ele não é muito... Ele não usa muito recurso, como eu disse, de pontuação, como exclamação, abrir parágrafos, etc. Então isso faz com que a leitura flua de maneira corrida. E agora, o ponto interessante de Saramago, primeiramente, o Saramago é ateu. Então, quando ele invoca personagens típicos da cultura cristã, ele lança um desafio para o leitor. É como que o leitor vai enfrentar essa leitura. E o primeiro ponto que me desafiou é ver como que o Saramago mostra Jesus. Um Jesus homem, um Jesus humano, não um Jesus deificado, um Jesus que enfrenta as intempéries da vida como nós as enfrentamos, como nós estamos sujeitos às paixões, como nós estamos sujeitos a sofrer, a chorar, a errar. Então, o Saramago, ele traz Jesus para uma realidade muito rente à nossa. E esse é o tipo de personagem que eu gosto nos livros. Eu gosto de observar um personagem não como superior a tudo, capaz de enfrentar todas as adversidades, mas um personagem que se prostra, que sofre, que cai e que se levanta. E isso o Saramago consegue fazer com maestria nesse livro. É lógico que é uma narrativa desgarrada da Bíblia, né? A pessoa que vai ler isso, obviamente, não vai buscar um Jesus aqui, conforme descrito nos livros. Com formato tradicional. Sim, então o desafio dessa leitura é interessante porque você se afasta de dogmas religiosos para pensar um Cristo homem. Mas que também estimula as pessoas a sair da zona de conforto, né? Isso. Esse livro é um livro justamente para te causar um mal-estar se você for uma pessoa que não admite releitura da Bíblia. De que forma que o seu hábito de leitura, que a sua experiência de leitura contribuiu para você escolher a profissão? A minha profissão. Como bacharel, como advogado, né? Interessante que a minha opção surgiu
por uma indagação do meu pai. Meu pai falou: Pedro, você gosta de ler, você gosta de falar, você gosta de articular, por que você não opta pelo direito? E o direito não era uma opção para mim. Isso surgiu em mim por uma provocação do meu pai. Mas é fundamental a leitura para mim, especialmente quando eu falo para os alunos no curso de Direito que a peça processual, por exemplo, a petição inicial, é uma peça técnica. E você vai narrar o escrito de uma maneira diferente do que você topa nos livros. E para mim, na minha profissão, a leitura, de modo geral, me auxilia, porque eu considero fundamental a um advogado, a um juiz, a um promotor, saber falar, saber conversar. O Wittgenstein diz que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Então, se eu amplio a minha linguagem, eu amplio o meu mundo, me torno mais comunicativo e, consequentemente, penso eu que eu caminho para me tornar um profissional cada vez melhor. Então, a leitura está, para mim, de um modo muito essencial, especialmente na minha vida profissional, que o advogado ele é impelido a se manter sempre lendo e sempre buscando conhecimentos novos. Ô Pedro, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. As portas do programa Sim para a Literatura estão abertas. Eu que agradeço. Espero voltar, porque esse bate-papo realmente me interessa muito. Vamos conversar mais vezes. Sim, tá sem bom? dúvida. E nesses tempos, muitas vezes sombrios, de afronta à democracia, só para refletir. A luz se foi e agora nada mais resta, a não ser esperar por um novo sol, um novo dia, nascido do mistério do tempo e do amor do homem pela luz. É com essa reflexão que finalizamos mais esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.